Fala, turma! Vocês estão bem? Nós vamos falar agora dos diagramas lógicos, mas, dependendo do edital, pode ser chamado proposições categóricas e quantificadores. Isso é um assunto global, tá? Pode ser chamado de um ou de outro nome. Nós estamos falando das mesmas coisas. Proposições categóricas, quantificadores lógicos e diagramas lógicos, ok? Dependendo do edital, vai vir com um nome ou com outro. Vamos lá? Para quem é antigo aí no mundo dos concursos, já viram questões que falam, por exemplo, todo brasileiro é apaixonado por futebol. Onde esse termo brasileiro aí, é apaixonado por futebol, pode ser trocado por outras coisas, por outros conjuntos, tá certo? E aí pode aparecer, nenhum brasileiro é apaixonado por futebol, algum brasileiro é apaixonado por futebol, ou algum brasileiro não é apaixonado por futebol. Nós vamos primeiramente classificar essas frases e esses termos que estão destacados, que é o todo, o nenhum, o algum é, olha, é diferente, algum não é, tá vendo? É parecido, mas não é a mesma coisa. Nós vamos primeiro classificar eles como quantificadores universais e quantificadores existenciais. Os dois primeiros, o todo e o nenhum, são chamados quantificadores universais. Por quê? Porque eles trazem generalizações. Ou eles incluem completamente um conjunto dentro do outro, ou eles excluem completamente um conjunto do outro. Olha, vamos parar para pensar um pouquinho. Quando é dito, no primeiro caso, todo brasileiro é apaixonado por futebol, eu estou pegando um conjunto, que é dos brasileiros, e estou colocando dentro de outro conjunto, que é maior, é mais universal, é maior do que o primeiro. Então, os brasileiros estão aqui. As pessoas que são apaixonadas por futebol representam um conjunto maior, né? Inclusive, dá para a gente associar a coisas do nosso conhecimento aqui de vida mesmo, né? Existem pessoas que são apaixonadas por futebol que não são brasileiros. Mas se eu tivesse uma frase igual a essa, eu não estou falando que ela está certa, tá? Nós estamos apenas acreditando no que está dito aqui. Se isso aqui for uma verdade, os brasileiros representam um conjunto menor dentro de um conjunto maior que engloba tudo isso, que são as pessoas apaixonadas por futebol. Então ele é um quantificador universal justamente por causa dessa generalização. E ele é um quantificador universal inclusivo, ele é um inclusor universal, porque ele coloca toda uma categoria, todo um conjunto dentro de outro que é maior do que ele, tá certo? Se eu usar uma linguagem mais técnica, nós podemos dizer o seguinte, que o quantificador todo, ele representa sempre a inclusão de um subconjunto dentro de um conjunto. Por exemplo, o subconjunto dos brasileiros, que é um conjunto menor, está dentro de um conjunto maior, que é o conjunto dos apaixonados por futebol. Nós já vamos representar isso por um desenho daqui a pouco. Vamos representar isso graficamente daqui a pouco. Tudo bem? Ok. E existe um outro quantificador universal, mas que não é de inclusão. É de exclusão total. Universal no sentido de totalidade. Então eu vou excluir totalmente uma categoria, um conjunto do outro. Então se eu usasse uma frase e dissesse que era verdade isso, por exemplo, nenhum brasileiro é apaixonado por futebol, eu estou criando uma exclusão completa, uma exclusão universal, tá certo? Então eu teria um conjunto de pessoas apaixonadas por futebol e um conjunto de brasileiros e eles seriam desconexos, eles seriam separados. Tá claro isso? Beleza? Tranquilinho? Então esses dois primeiros são quantificadores universais, ou de inclusão ou de exclusão. Agora os dois próximos, eles são quantificadores existenciais, ou seja, eles não trazem a ideia de totalidade. Quer dizer que eu penso apenas numa parte. Apenas numa parte pode ser incluída ou excluída de um conjunto. Por exemplo, algum brasileiro é apaixonado por futebol. O que eu estou dizendo em outras palavras aqui, quando eu digo algum brasileiro é apaixonado por futebol? Eu estou dizendo que existem alguns brasileiros, ou ainda assim, de que existe pelo menos um. Ó, pelo menos um. O que é a ideia de pelo menos um? Pelo menos um quer dizer que pode ser um, pode ser dois, pode ser três, pode ser 1000. Mas que existe pelo menos um brasileiro que é apaixonado por futebol. Então, o termo algum brasileiro é apaixonado por futebol, poderia ser substituído por existe pelo menos um brasileiro que é apaixonado por futebol.
A gente traz uma ideia aqui, que é inclusive uma ideia matemática, que é a ideia de interseção. Quer dizer que eu tenho um conjunto de brasileiros e um conjunto de pessoas apaixonadas por futebol. E existe alguns elementos em comum entre esses dois conjuntos. A gente chama essa região de interseção. Então é por isso que esse quantificador, assim como esse também, ele é chamado de quantificador existencial, de que existe algum ou existe alguns que são, tá? No caso, apaixonados por futebol. Agora eu posso trazer uma ideia diferente, de que algum brasileiro não é apaixonado por futebol. Essa aqui, inclusive, é uma coisa mais realista pra gente, né? Tem aí um inconsciente coletivo de que os brasileiros amam o futebol, mas eu conheço gente, por exemplo, que, associando a coisas do nosso mundo real, que não gostam de futebol, alguns brasileiros que não gostam. Então, eu posso dizer que algum brasileiro não é apaixonado por futebol. Eu posso dizer também, assim como esta última frase, de uma maneira similar, de que existe pelo menos um brasileiro, só que agora eu vou dizer, pelo menos um brasileiro que não é apaixonado por futebol. Tá claro isso? Existe pelo menos um. Pode ser um, pode ser dois, pode ser 1000, pode ser não sei quantos. Mas existe pelo menos um. Então, é a ideia de existencial, tá certo? Só que a de cima eu estou incluindo e a de baixo eu estou excluindo alguns, ok? Então, esses são os nossos quantificadores. Eu vou representar melhor isso através dos diagramas. Olha lá. Quantificadores universais. Quando eu falo que todo A é B, o A é uma generalização e o B é uma generalização, lá na nossa frase anterior, eu poderia ter dito que A seriam os brasileiros e B seriam os apaixonados por futebol. Aqui eu estou escrevendo de uma maneira genérica, todo A é B, ou seja, todo conjunto é parte de outro conjunto. Então, a representação disso seria assim, ó, o A como um conjunto menor e o B como um conjunto maior, e o A está completamente dentro do B. Tá claro isso? Não importa o que venha no A e não importa o que venha no B. Por exemplo, todo recifense é pernambucano. O recifense ocupa o lugar do A, o pernambucano ocupa o lugar do B. Então, obrigatoriamente, o recifense é um conjunto menor e o pernambucano é um conjunto maior. O primeiro está dentro do segundo. Isso é uma regra geral. Então, quando eu estou trabalhando com o quantificador todo, o primeiro conjunto sempre será o menor e o segundo conjunto sempre será o maior. O primeiro sempre dentro do segundo. A gente pode usar uma linguagem de que o A é um subconjunto do B, ou seja, o A está completamente dentro do B, tá certo? Todo recifense é pernambucano. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês e vocês vão pensar um pouquinho. Será que eu poderia inverter a ordem deste raciocínio e falar que, com a ordem invertida, o raciocínio é equivalente? Ou seja, o pensamento é o mesmo, o raciocínio é o mesmo, a interpretação é a mesma? Por exemplo, vamos trazer um caso prático aqui. Eu trouxe a frase, todo recifense é pernambucano. Será que eu poderia ter dito ao contrário? Todo pernambucano é recifense e a ideia seria mantida? A resposta é não. Eu não posso inverter a ordem e falar que a ideia é mantida. Então, a ideia de todo A é B não é a mesma coisa, ou seja, não é equivalente da ideia todo B é A, tá certo? Quando eu digo todo A é B, o A é menor e o B é maior. Se eu inverter essa ideia, troca essa grandeza, essa ordem de tamanho. Beleza? Não é a mesma coisa. Mas existem equivalências. E aí tem que tomar cuidado, porque às vezes aparecem pegadinhas. O todo A e B é equivalente de nenhum A não é B. Olha que doideira, galera. Quando eu uso nenhum seguido do não, isso é a ideia do todo. Isso traz a ideia do todo. Então, falar todo recifense é pernambucano seria a mesma coisa, por mais esquisito que pareça, é a mesma coisa, de falar nenhum recifense não é pernambucano. Lembra lá daquela aula onde nós falávamos de negar 2 vezes? Aqui é parecido. Nenhum não é a mesma coisa que falar todo. Nenhum recifense não é pernambucano. Eu estou dizendo
todo recifense é pernambucano. Esquisito, né? Mas gravem isso aqui, coloquem aí no seu lembrete. Nenhum não é a mesma ideia do todo, é equivalente do todo. Tá certo? Perigoso, né? Muito perigoso. Se o elaborador for malvado, ele pode trazer isso aí para você. Tá bom? Aí olha lá. Se x é A, então x é B. É equivalente do todo também. Professor, ficou mais confuso ainda para mim. Vamos colocar numa frase? Se eu falar se João é recifense, então João é pernambucano. Tá certo? Isso pode ser dito com uma ideia do todo. Se João é recifense, então João é pernambucano. Ó, esse A seriam os recifenses e esse B seriam os pernambucanos. Se eu colocar alguma pessoa aqui dentro do recifense, ó, que é o João, se eu colocar o João aqui dentro do recifense, como consequência ele é pernambucano. Então é por isso que eu posso dizer que se João é recifense, então João é pernambucano, tá certo? Grava isso, gente, isso aqui é poderoso. Se cair na sua prova, você não vai errar. Beleza? Tranquilo? Vamos lá na ideia do nenhum agora, que é a ideia do exclusor universal, o nenhum. Beleza? Bora lá! Pessoal, agora nós vamos falar da proposição universal negativa, ou o exclusor universal, que é a ideia do nenhum. O exemplo que eu usei foi: nenhum carioca é argentino. Uma coisa meio óbvia, mas serve pra gente como parâmetro. De forma generalizada, nós vamos pensar: nenhum A é B, onde o A é um conjunto e B é outro conjunto que está excluso, que está excluído universalmente, completamente. Nenhum carioca é argentino, tem algumas equivalências. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz inicialmente na outra proposição categórica. A ideia do nenhum pode ser invertida, trazendo a mesma informação, ou seja, trazendo um raciocínio ou uma informação equivalente? E a resposta aqui é sim. Aqui eu posso fazer a inversão. Se eu disser nenhum carioca é argentino, eu poderia dizer, com o mesmo raciocínio, de que nenhum argentino é carioca. Em outras palavras, nenhum A é B, é a mesma coisa de inverter. Nenhum B é A. Aqui é tranquilo fazer a inversão. Existem algumas outras formas equivalentes. Por exemplo, de falar nenhum carioca é argentino, é a mesma coisa de falar todo carioca não é argentino. Gravem bem isso. Todo carioca não é argentino. Traz a mesma ideia do nenhum. Nenhum A é B, né? Nenhum carioca é argentino, a mesma coisa. Agora, olha o se então. Se fulano é carioca, então fulano não é argentino, tá? Vamos falar João. Se João é carioca, então João não é argentino. Também é a ideia do nenhum, que é a ideia da exclusão universal. Isso aqui vale bastante a pena você tentar memorizar, tá bom? Se você memorizar, você não sofre na hora da prova. Vamos no próximo? Vamos lá. Quantificadores existenciais. A primeira proposição que nós vamos trabalhar é a proposição particular afirmativa, que é a ideia do algum. Algum A é B. Então eu tenho um conjunto A, eu tenho um conjunto B, mas eu não estou afirmando que todos e nenhum representam os conjuntos. A relação que eu estou trazendo entre eles é algum, é uma relação de pertinência, né? Uma relação de, melhor dizendo, de interseção. A interseção seria uma região comum. Algum A e B, eu estou dizendo que existe uma região comum entre A e B. Por exemplo, se o A for pernambucano e o B for recifense, se eu falasse algum pernambucano é recifense, eu estou dizendo que tem um conjunto de pernambucano, um conjunto de recifense, e que algum pernambucano é recifense. Existe uma região comum entre elas. Pessoal, aqui não é para fazer uma correlação sempre relacionada ao mundo real. Porque, eventualmente, os elaboradores vão trazer absurdos nessas frases. Mas se ele trouxer um absurdo, você vai ter que acreditar no absurdo que ele está dizendo. Se for uma banca mais malvada, mais maldosa, que coloca lá uma sementinha do mal na tua prova, que coloca uma pedrinha no teu caminho, você vai ter problemas. Então, se você tentar relacionar sempre com coisas do mundo real, do dia a dia. Por exemplo, se o cara falar bem assim, ó, todo papagaio é amarelo. Lá no todo ainda, né? Todo papagaio é amarelo.
Aí você, pô, mas calma aí, né? Não é. Mas, se ele trouxer esta frase, você vai ter que acreditar no que o elaborador está falando. E se ele disser que aquilo é uma verdade, você vai ter que tomar aquilo como uma verdade, porque nós estamos estudando uma lógica que é a lógica de estruturas lógicas. Portanto, o que for dito como verdade, nós temos que aceitar, mesmo que isso não tenha relação com o mundo real. Tá entendendo? É aqui que muita gente cai do cavalo quando vai fazer concurso pela primeira vez. Eu já falei isso em outras aulas. Quando fala bem assim, por exemplo, poxa, mas o que o cara está falando aqui não tem nada a ver. Mas nós não estamos estudando a correlação das frases com o mundo real. Nós estamos estudando a estrutura da frase. Se a estrutura dela está montada corretamente e se o que está sendo dito dentro daquela estrutura pode ser validado, né? Beleza? Então é sempre isso. Então, algum pernambucano é recifense, um conjunto, outro conjunto e uma relação no meio. Ah, professor, todo recifense é pernambucano. Tá, acredita no que está sendo dado no texto. A partir daqui a gente começa a trabalhar, tá bom? E é aquela representação que a gente faz. Esse é o diagrama lógico, beleza? Qual é a equivalência? Será que aqui eu posso inverter? Algum A é B é a mesma coisa de algum B é A? Vamos ver. Se eu falar algum pernambucano é recifense, eu poderia dizer ao contrário sem problema nenhum. Algum recifense é pernambucano, daria de boa. Então algum A é B é a mesma coisa que algum B é A. Então até agora, o único que nós não conseguimos fazer a inversão de uma forma equivalente foi a ideia do todo. Foi a transformação do todo na ordem invertida e não deu equivalente, não poderia fazer. Mas o nenhum poderia e o algum poderia, tá bom? Existe pernambucano que é recifense, também dá certo. O algum é equivalente do existe. Existe pernambucano que é recifense, que também daria para usar a ideia do pelo menos um. Pelo menos um recifense é pernambucano, tá certo? Ou pelo menos um pernambucano é recifense, dá certo, tá ok. E a ideia do A? O A no sentido de existir, né, gente? Há pernambucanos que são recifenses, né? Há pernambucanos que são recifenses, beleza? Que também daria certo. Há recifenses que são pernambucanos, de boa, pode sim. Tranquilos? Essa é a ideia do quantificador existencial. Algum é. Mas existe o quantificador particular negativo, que quando ele fala algum não é. Por exemplo, algum A não é B. O que ele está dizendo? Por exemplo, algum recifense não é pernambucano. Ah, Anderson, isso é um absurdo, não tem como. Lembra que eu falei agora há pouco? Você tem que usar a estrutura para pensar. Mas vamos até esquecer um pouco dessa frase. Esquece ela, esquece ela. Vamos trazer uma coisa para o mundo real. Se eu falar bem assim, ó. Algum paulista não é juiz federal. Então o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que existem paulistas aqui que não são juízes federais. Então, se essa circunferência fosse a circunferência das pessoas que são paulistas, e essas circunferências são dos juízes federais, e eu falasse, algum paulista não é juiz federal, eu estou dizendo que tem paulista aqui que trabalha com outra coisa. E aqui estão juízes federais, tá certo? Pode até existir relação entre eles, mas não é isso que eu estou afirmando. Eu estou afirmando que algum paulista não é juiz federal. Aí aqui a frase, por mais absurda que seja, tá? Eu estou afirmando que algum recifense não é pernambucano. Não faz sentido. Tudo bem, mesmo que não faça, mas é o que a frase está dizendo, entendeu? A frase está dizendo que tem recifense que não é pernambucano. Quais são as equivalências? A equivalência primeira que eu vou usar aqui, que são usadas, na verdade, em provas, é a ideia do nem todo. Nem todo A é B. Por exemplo, nem todo pernambucano é recifense. É essa mesma ideia de cima. É a mesma ideia do algum recifense não é pernambucano. É equivalente. Equivalente significa que pode ser trocado sem prejuízo lógico. Tá certo? Com o mesmo entendimento. Por exemplo, existe que não é. Existe pernambucano que não é recifense. É a mesma ideia também de cima. A mesma ideia do algum recifense não é pernambucano. Anderson, fica meio confuso, né? Algumas vezes fica mesmo. Como você vai adquirir aqui a solidez, a segurança das questões? Resolvendo exemplos. Resolvendo questões que já caíram em provas. Então, quanto mais você resolver, mais segurança você vai criar. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Vamos para alguns exemplos. Vamos resolver alguns exemplos. Vamos lá? Pessoal, vamos aqui no nosso primeiro exemplo. Suponha serem verdadeiras as afirmações. Primeira, nenhum arrogante é simpático. Segunda,
alguns mentirosos são simpáticos. A partir dessas afirmações, é necessariamente verdadeiro o que aqui? Algum mentiroso é arrogante? Nenhum mentiroso é arrogante? O que está acontecendo? Vamos ver. Então, primeiro de tudo, vamos representar através de diagramas a primeira e a segunda afirmação. Nenhum arrogante é simpático. Então, vou desenhar aqui uma circunferência representando os arrogantes e uma outra circunferência representando os simpáticos. E essas circunferências estão separadas por um motivo. Porque nenhum arrogante é simpático. Mas depois ele diz logo na sequência, aqui que é o grande detalhe, alguns mentirosos são simpáticos. Alguns mentirosos, então vou fazer uma circunferência de mentirosos e alguns são simpáticos. Então aqui são os mentirosos. Perdão. E alguns mentirosos são simpáticos. Mas ele não fala nada relacionado a ser mentiroso e ser arrogante. Então, esta região aqui, eu coloco uma interrogação. Ah, Anderson, não faz sentido. Porque se ele não fala, então eu não posso escrever. Na realidade, não é assim que tem que se pensar. Na realidade, essas questões devem ser resolvidas como uma dúvida. Eu não sei se existe, então eu não posso afirmar, mas também não posso afirmar que não existe sob situação alguma. É uma região que apenas não foi dito no texto. Então nós colocamos como uma interrogação. Nós não sabemos se ela existe ou não. Correto? Então vamos ver as afirmações. Vamos lá. Algum mentiroso é arrogante? Vamos ver. Mentiroso é essa circunferência e arrogante é essa. É uma interrogação. Eu não sei. Se eu não sei, eu não posso marcar. Não existe uma afirmação que define mentirosos e arrogantes. Nenhum mentiroso é arrogante? Vamos ver, também não posso falar, porque eu não sei se essa região existe necessariamente ou não. Tá certo? É uma interrogação. Se um mentiroso é simpático, quer dizer, um mentiroso simpático é uma pessoa aqui dentro. Se um mentiroso é simpático, então ele é arrogante? Não, porque está separado do vermelhinho aqui, ó. Se essa pessoa mentirosa é simpática, ela está fora do arrogante. Se um mentiroso não é simpático, então ele é arrogante? Vamos ver. Se um mentiroso não é simpático, ele pode estar aqui, por exemplo. Então ele é arrogante? Não posso afirmar, porque ele pode estar fora, ó. Então não é afirmado. Se algum... Ah, não, perdão, deixa eu ler de novo. Algum mentiroso não é arrogante. É esta. Por quê? Algum mentiroso não é arrogante. Tá vendo esse mentiroso aqui, ó? Este mentiroso simpático, ele jamais será arrogante. Os mentirosos simpáticos jamais serão arrogantes. Por quê? Porque nenhum arrogante é simpático. Tá certo? Num primeiro momento, isso aqui parece meio bagunçado, né? Parece meio difícil. Mas tem que fazer de novo. Quem teve muita dificuldade, assiste de novo a explicação, vê com detalhe, faça o desenho detalhadamente. E aí você vai começar a perceber que as coisas ficam claras a partir do segundo momento que você vai refazendo com mais calma. Alternativa certa, letra E, beleza? Vamos para a próxima. Pessoal, vamos nesse próximo exemplo. Diante apenas das premissas, nenhum piloto é médico, nenhum poeta é médico e todos os astronautas são pilotos. É correto afirmar o quê? Então, 3 afirmações aí. Nenhum piloto é médico. Vamos colocar aqui uma circunferência para os pilotos. E uma circunferência para os médicos. E está escrito que nenhum, então eles estão separados. Nenhum piloto é médico. Aí depois ele fala, nenhum poeta é médico. Nenhum poeta é médico. Então ele fala de poetas. Então poetas, alguma outra coisa aqui, agora presta atenção. Ele não falou entre ser poeta e piloto. Esses são os poetas, ó. Se ele não fala, essa região aqui eu não posso afirmar que existe e nem que não existe. Mas eu tenho que falar que nenhum poeta é médico. Nenhum poeta, ó, está separado. Ó, poeta para um lado, médico para o outro. Mas ele não falou de poeta e piloto. Então eu não posso afirmar nem que sim e nem que não. É assim que faz. Quando não fala, você não pode afirmar nem que sim nem que não. Aí diz, todos os astronautas são pilotos. Todos os astronautas são pilotos. Então os astronautas estão dentro dos pilotos. Astronautas.
Mas essa região aqui eu também não sei se existe, ó, entre poeta e astronauta. Então, também é uma interrogação, correto? Então, preste muita atenção nessa região que não é afirmada. Você tem que colocar interrogação porque você não pode dizer nem que sim, nem que não. Então, vamos ver. Algum astronauta é médico? Vamos ver. Algum astronauta é médico? Não, ó, os astronautas estão aqui e os médicos estão separados. É só olhar bem para o desenho. Astronauta está separado de médico. Todo poeta é astronauta? Nós não podemos falar nada de poeta e astronauta. Não tem relação, tá vendo? Não, afirmativa, é uma interrogação, eu não sei. Nenhum astronauta é médico. Vamos ver, astronauta está aqui, médico é aqui. Separado, realmente, nenhum astronauta é médico. Então essa é a nossa afirmativa correta. Vamos ver por que não pode ser as outras? Algum poeta não é astronauta. De novo, ó, poeta e astronauta. Poeta astronauta eu não sei, é uma interrogação. Não posso dizer nem que sim, nem que não. Algum poeta é astronauta. De novo, né? Nem que sim e nem que não. Não posso dizer. Então a alternativa que eu posso dizer com certeza é a letra C. Nenhum astronauta é médico, porque os astronautas estão aqui separados dos médicos. As regiões de interrogações, nós não podemos dizer que existem, mas também não podemos afirmar que elas não existem. Beleza? Vamos continuando. Pessoal, vamos numa regra muito objetiva quando envolve a negação dessas proposições categóricas, desses quantificadores. Então, se a questão me pedir qual é a negação de todo conjunto é outro conjunto, generalizado, todo A é B. Qual é a negação de todo A é B? Você vai trocar isso aqui, ó. O todo A é B vai ser negado por algum A não é B. Por exemplo, todo brasileiro é apaixonado por futebol. Qual é a negação dessa frase? Algum brasileiro não é apaixonado por futebol. E vice-versa. Qual é a negação de algum não é? Você troca pelo todo, é daqui para lá e de lá para cá. Qual é a negação do nenhum A e B? Por exemplo, nenhum brasileiro é apaixonado por futebol. Qual é a negação dessa frase? A questão me pediu isso. Eu vou trocar por algum brasileiro é apaixonado por futebol. E vice-versa. Algum é trocado pelo nenhum se quiser negar. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer questões desse assunto. Pessoal, então vamos aqui no primeiro exemplo sobre a negação. Considere a afirmação. Existem insetos que não são pretos. Essa ideia do existe, lembrem-se, volte lá um pouquinho. E a ideia do existe é algum. Certo? É a mesma coisa dizer, algum inseto não é preto, alguns insetos não são pretos. Qual é a negação do algum? Lembre-se que aqui está escrito algum não, tá? Qual é a negação do algum não? Volta aqui um pouquinho, ó. A negação do algum não é o todo. Então você vai procurar a frase que traz o todo, ó. Algum... Opa. Voltando. Algum inseto não é preto, ou alguns insetos não são pretos. Você vai procurar a afirmação que é falsa. Então ele está procurando a verdade. Ó, isso aqui é importante, ó. Ele falou que essa é falsa, então ele quer a verdade. Quando troca falso para verdade, ou ao contrário, em outras palavras, ele está pedindo uma negação. Importantíssimo, ó. Ele falou, essa afirmação é falsa. Qual que é a verdadeira? Então, implicitamente, ele está pedindo a negação, beleza? A negação do algum não, nós acabamos de ver que é o todo, ó. Existem insetos que não são pretos, todo inseto é preto. Letra B de bola. Bem direto, rápido e objetivo. Então, o detalhe das negações é memorizar mesmo aquela regrinha que foi vista anteriormente, beleza? Ter a ideia também de que o existe pode ser um sinônimo aí de algum, tá bom? Vamos na próxima já, diretão aqui. Bora lá. Na próxima ele fala, nenhum pintor é cego. Vamos lembrar aqui, ó, qual que é a negação do nenhum? A negação do nenhum é trocado pelo algum. Algum é. Então vamos ver? Vamos ver. Nenhum piloto é cego. Ele quer a negação. Negação de nenhum piloto é cego. Há pelo menos um um pintor que é cego. O A também tem o sentido de algum, lembra? Então isso aqui é a mesma coisa que algum pintor é cego. Aqui ele falou, cuidado, é parecido, mas não é igual. Ele falou que algum não é. Aqui é todo, não tem nada a ver. Então a ideia do A é a ideia do algum. Existe pelo menos um
pintor que é cego. Esta é a negação do nenhum. Beleza, pessoal? Então, essa é a nossa aula sobre proposições categóricas, tô ficando gago, proposições categóricas, que também pode ser chamada de diagramas lógicos, beleza? Quantificadores lógicos também, tudo dentro do mesmo assunto, é um assunto comum. Depende de como vai vir aí no edital, como está no edital. Beleza? Um abraço para vocês, vamos para a próxima aula.